Seja bem-vindo ao canal. Aqui traduzimos relatos de experiências de quase morte. Se curte esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos à experiência. Sou a Lisa Ruston e sou uma sobrevivente de quase morte. Vamos direto ao assunto. Acordei morta no banheiro, para dar um breve contexto. Eu estava muito doente, com várias doenças autoimunes, tomando muitos medicamentos, com um catéter no braço e sentindo uma dor insuportável. Basicamente, foi demais para mim. Um dia, foi o suficiente para me levar ao limite e, literalmente, fui ao banheiro e me sentei no vaso sanitário e quando acordei, estava morta. Eu estava do outro lado. Diferentemente de muitas pessoas, pulei aqueles momentos em que você está saindo do corpo e é capaz de se ver. Pulei tudo isso. Passei direto para o que você pode chamar de consciência de Deus ou consciência universal. A coisa incrível foi como tirar o terno mais apertado que você já usou na vida. Foi uma sensação muito física. Literalmente, parecia muito físico, mas olhei para baixo e percebi que não tinha corpo. Houve um momento em que estava viajando para cima e tive a sensação de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Minha consciência estava no lugar onde eu tinha liberado muita da identidade do corpo da Alyssa, então não tinha a sensação de ser uma pessoa loira de olhos azuis. Não tinha nada disso. Eu estava além do nível da alma da consciência e pude ir a esse lugar, e a melhor maneira que posso descrever isso para você é se você já viu um daqueles filmes em que há uma pessoa sentada atrás das câmeras de segurança e eles estão olhando para todas essas câmeras de segurança em uma tela e estão observando de trás. Era quase assim, só que eram como pequenas bolhas de experiências e realidades, e eu conseguia experimentá-las e vê-las todas ao mesmo tempo. Bilhões e bilhões dessas realidades. Então, no começo, eu estava lá em cima, brincando e esticando por aí, e digo esticando porque parecia esticar minha consciência em cada ponto. Consegui ver coisas incríveis, coisas para as quais nem tenho palavras humanas. Diferentes planetas, diferentes realidades, diferentes civilizações, diferentes linhas do tempo, diferentes coisas em nosso planeta, diferentes experiências de todos. Não consegui mergulhar em todas elas, e era como se eu fosse a consciência universal ou a consciência de Deus, entrando e realmente vivenciando e sentindo a experiência daquela pessoa. Era uma perspectiva realmente ampla e realmente parecia que eu era aquela mente divina e aquela única consciência de origem. Agora, estou tentando dividir isso em partes, mas tecnicamente isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você puder imaginar entrando em todas essas experiências diferentes, mas também tendo a capacidade de ver como nosso mundo é criado, como nosso universo é criado em termos de luz e depois som e depois geometria sagrada e como isso então se transforma na realidade física que encontramos. Consegui ver diferentes fluxos de linhas do tempo. Aqui estou eu, pulando pelo cosmos, consigo esticar essa consciência em todos esses lugares diferentes. A propósito, não sei quanto tempo estava fazendo isso. Em certo ponto, estou recebendo todas essas informações sobre como o mundo funciona e como a realidade funciona e por que estamos aqui. E uma das maiores coisas que recebi do outro lado foi literalmente que estamos aqui para expandir a consciência. Costumamos pensar nas coisas em nosso planeta em termos de certo e errado e bom ou mal, mas tecnicamente, o conhecimento que recebi do outro lado foi que estamos literalmente apenas expandindo a consciência. E enquanto estou fazendo tudo isso, finalmente vejo essa única energia de orbe pela qual me senti realmente atraída. Então, vou e mergulho nesta energia de orbe e é basicamente o planeta Terra. E agora você tem que lembrar que eu estava pulando por todos esses lugares diferentes que eram experiências das pessoas na Terra e também outros lugares, não apenas a Terra, civilizações alienígenas, diferentes linhas do tempo, tudo isso. Consegui ver linhas do tempo Atlantes, linhas do tempo Lumerianas, tanto que seria impossível descrever tudo isso para você. Eu estava vendo este lugar, este orbe da Terra, e então decidi que ia dar uma olhada. Então, esta energia desce e eu verifico isso e assim que entro na energia disso. O que aconteceu foi que perdi essa conexão com o universal, com tudo o que é, e entrei mais na minha identidade Alyssa e pude ver que parecia muito com a Terra, exceto que tudo estava um pouco mais esverdeado, sabe? Olhei para o céu e parecia esverdeado, e tudo tinha um tom meio verde-oliva, e pensei comigo mesma, o que pareceria bom. Então pensei no meu ex-namorado, que aliás tinha muitas dependências quando eu faleci. Eu também tinha muitas dependências, era totalmente viciada em drogas, fumava e bebia. Então fui ficar perto desse meu ex-namorado e percebi que não conseguia me comunicar com ele.
Eu não conseguia falar e ele não podia me ouvir e nem mesmo sabia que eu estava lá. Mas o vi perfeitamente em seu apartamento onde morava e me senti muito bem. Foi bom estar perto dele. Visitei mais algumas pessoas e assim que pensava em alguém, estava lá imediatamente. Então, não entendia muito bem onde estava, mas estava apenas indo com o fluxo. Em algum momento, uma consciência grupal veio até mim e essa consciência grupal basicamente disse: Ei, você sabe, pode ficar aqui o tempo que quiser e será um lugar muito curativo para você. E você também pode voltar agora. Se ficar aqui, não poderá voltar para o corpo da Alisa, mas se voltar, poderá manter seu corpo Alisa e sua essência Alisa, mas será um dos trabalhos mais difíceis que você já fez. E acho que nem pensei nisso por mais de um nanosegundo e apenas pensei, sim, quero voltar. E assim que pensei que sim, fui basicamente jogada de volta à minha consciência. Digo jogada porque uma das coisas que acho que as pessoas não entendem necessariamente sobre estar aqui no planeta Terra é que é uma realidade muito densa comparada à de lá em cima. Lá em cima, há uma frequência muito alta, sabe? Há muitas outras civilizações que não têm um corpo tão denso quanto o nosso, que são muito mais corpos de luz. E quando você volta aqui depois de estar lá em cima, parece muito difícil. Faço sempre a analogia de que parecia estar em um prédio de 1000 pés e ser jogada no concreto. E literalmente então acordei no vaso sanitário, havia 20 paramédicos na minha frente, em pé ao redor, fazendo perguntas, todas as quais eu não sabia responder. E lembro-me de uma das perguntas que me fizeram foi, qual é o seu nome? E lembro-me de pensar, ó Deus, eu realmente deveria saber o meu nome. E quando me perguntaram qual era o meu nome, eu não sabia e olhei para o lado, pois na época eu estava casada e olhei para o meu marido que estava ajoelhado lá. Havia um pequeno muro, que aliás foi a única razão pela qual fiquei no vaso sanitário, porque tinha escorregado e encostado na parede quando morri. Então, olhei para meu marido e não sabia disso ainda, mas todo o lado esquerdo do meu rosto havia parado de funcionar. Meus lábios estavam azuis, minhas unhas estavam azuis, agora o oxigênio está voltando. Mas eu estava lá e olhei para meu marido e disse, querido, qual é o meu nome? E ele disse, é Alisa, querida. Então, olhei para os paramédicos e disse, é Alisa, querida. E nem sabia qual era o meu nome, apenas consegui repetir as palavras. Depois desse momento, perceberam o quão ruim era a minha situação e então não lembro muito entre esse ponto de acordar até o próximo ponto que lembro foi quando me colocaram na ambulância e já tinham me dado uma injeção, que bloqueia todos os seus receptores de drogas. O que aconteceu? Tive uma overdose de drogas. E na ambulância, lembro-me do paramédico ligando para o hospital para me dar a segunda dose. E então, na ambulância, apaguei novamente. Então, no próximo momento que acordei, estava no hospital amarrada a uma maca, minhas pernas se contorcendo, chutando e foi nesse momento que tive a consciência de que minha vida estava realmente quebrada, que o que eu estava fazendo para tentar me curar de todas essas doenças autoimunes não estava funcionando. E foi nesse ponto que tomei uma escolha consciente e uma decisão de que tinha que fazer de forma diferente. Foi incrível e sou muito grata por isso. Do outro lado, recebi todas essas informações sobre como nossa vida funciona aqui e qual é o nosso propósito. Então, parte da minha jornada depois de voltar foi realmente integrar essas peças e trazê-las para uma compreensão física porque do outro lado não havia muitas palavras, havia telepatia, havia imagens e geometria sagrada. Era tudo blocos de energia chegando, blocos de pensamento, blocos de dados transmitidos, basicamente, eu tive que voltar aqui e tentar juntar e entender. Uma das maiores coisas que aprendi do outro lado foi que estamos aqui para expandir nossa consciência e que nossa experiência basicamente sobe e informa a consciência maior. Então, se você puder pensar nisso como o Sol é realmente grande e brilhante e tem todos esses raios, nós somos apenas raios individuais do Sol, cada um de nós, cada planta, criatura e ser no planeta, somos literalmente raios individuais deste único Sol, mas parecemos muito separados e distantes um do outro. E então, o que eu vi foi que, por causa disso, o que uma pessoa faz em termos de mudar sua vida ou mudar um programa que está executando ou mudar algo sobre si mesma, isso informa a consciência total e isso meio que informa todo o quadro. Então, acho que como eu diria é quanto mais trabalhamos em nós mesmos aqui embaixo, mais informamos essa consciência e mais ela pode se espalhar como um efeito de ondulação, porque, em última análise, nós somos esse único ser, por mais que não possamos realmente ver isso aqui, tanto quanto com nossos olhos delineados. A ciência moderna está nos mostrando isso, o que é realmente legal.
Uma das coisas que eles me mostraram do outro lado foi que muitas pessoas por muitas gerações suportaram traumas físicos e dificuldades intensas. E uma das coisas que estamos fazendo neste momento é meio que desprogramar esse trauma e estamos desembalando, por assim dizer, e limpando de nossos sistemas. E acredito que seja uma das razões pelas quais agora estamos vendo tantas histórias de quase morte e tantos de nós capazes de falar sobre isso, para que você não precise passar por isso, porque vou te dizer, é uma experiência difícil. Não necessariamente morrer em si, essa é uma das coisas mais fáceis de fazer. É um processo realmente bonito e você nunca morre, você apenas liberta seu corpo físico. E sempre digo às pessoas que é como quando você troca seu Ford por um avião a jato. Você pode ter a sensação de estar dirigindo seu Ford por aí e depois trocar por um avião a jato. É uma experiência totalmente diferente, mas você ainda é o motorista, ainda está dirigindo um veículo, é apenas um veículo diferente. E também entendi do outro lado que quando passamos, temos muitas escolhas sobre para onde vamos a seguir. Em última análise, essa escolha é muito importante e tem muito a ver com o que estamos pensando e sentindo naquele momento. Essa foi minha experiência de quase morte. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, como eu disse, é uma experiência bonita. E também acredito que você não pode morrer antes de ser sua hora, realmente, se não for sua hora, você não conseguirá fazer isso e, no meu caso, não consegui fazer isso completamente. Eu tive a escolha de voltar e como você ouviu tantos desses sobreviventes de quase morte têm a escolha de voltar e não é isso apenas uma coisa bonita e pacífica de se saber, que sua morte está escrita, você tem apoio nela e há uma parte de nós que consegue escolher quando é a nossa hora e, se não for, podemos escolher voltar. Espero que vocês tenham adorado ouvir essa história. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, clique em um dos 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.